Olá, muito prazer em estar novamente aqui com todos vocês. Hoje nós vamos falar sobre liderança. Como você liderar a equipe de enfermagem dentro da unidade de terapia intensiva, né? Vou passar para vocês vários tipos, vários modelos de liderança e que vai ajudar vocês a ter um perfil de líder, o que é esperado na unidade de terapia intensiva para que você tenha destaque no mercado de trabalho, né? Então é com muito prazer que estamos aqui mais uma vez. Para você que quer ser um enfermeiro diferenciado, que quer fazer uma enfermagem diferenciada, né? Eu vou ajudar você, enfermeiro, formado já há algum tempo ou recém-formado, a alcançar esse objetivo, que é ser um enfermeiro de destaque. Bom, meu nome é Florência, sou enfermeira intensivista, graduada pela UNG, pós-graduada pela USP, com MBA em gestão pela IPOG, né? E estamos aqui novamente, como eu acabei de dizer, para passar para vocês como você se tornar um enfermeiro de destaque dentro da unidade de terapia intensiva. E o nosso assunto de hoje, a nossa pauta, é sobre liderança. Como você liderar a equipe de enfermagem dentro da unidade de terapia intensiva. A UTI propriamente dita, né? A UTI é um setor fechado, com uma equipe fechada, né, um quantitativo, um dimensionamento de pessoal adequado, é um técnico de enfermagem para até dois pacientes, podendo aumentar um pouquinho ou diminuir de acordo com a complexidade do quadro de cada paciente. E você, enfermeiro, você tem toda uma logística, você tem a equipe de enfermagem para liderar, você tem a farmácia para fazer feedback e interação, né? Porque você precisa solicitar medicamentos, a farmácia tem que entregar, você tem o laboratório, você tem os serviços gerais, você tem o serviço de nutrição, manutenção, enfim, você tem vários serviços de apoio que acabam se reportando a você, que coordena e lidera toda essa equipe de enfermagem e faz todo esse dimensionamento. E o seu objetivo maior é garantir a assistência de qualidade nesse paciente cliente, né? Então, o curso, né, essa pincelada que eu vou lhe passar sobre liderança, como você liderar a equipe de enfermagem dentro da unidade de terapia intensiva, vai te dar inicialmente noção, mais para frente vamos nos aprofundar do que você precisa fazer para ter a UTI na palma da sua mão. Eu costumava dizer que eu costumo dizer, né, e eu gosto de UTI, porque eu falo assim, não, a UTI você tem que ter o controle do setor, a UTI você tem que ter o controle da unidade, você tem a UTI na palma da sua mão, você controla tudo, né? Então, esse curso, ele vai lhe ajudar a orientar, a liderar, né, essa equipe dentro da unidade de terapia intensiva. E o que eu vou lhe passar, você não aprende na faculdade, você não aprende na pós-graduação. São detalhes específicos, né, que só a vivência te dá. Só o dia a dia, só a prática, só aquele feedback diário, aquele dia a dia, aquelas situações que você tem que resolver e é você, né? E você tem que resolver. Dentro do que nós vamos acrescentar, eu vou lhe passar também um feedback referente à minha experiência, né? Eu sou, como eu falei, né? Eu sou enfermeira intensivista, formada, e eu tenho aproximadamente 25 anos de formada. Isso aí a gente corta, né? Porque idade mulher não quer falar pra ninguém, né? Nenhuma mulher gosta de dizer idade, então isso aí depois corta. Mas eu tenho 25 anos de formada, 25 anos de experiência dentro de uma unidade de terapia intensiva, várias unidades, né? Nós tivemos a oportunidade de conhecer vários modelos de gestão, vários modelos
várias unidades hospitalares, né? E isso nos acrescentou muito, e tem nos acrescentado e vai nos acrescentar a cada dia mais. Então, eu iniciei muito nova, com 19 anos, eu me senti uma menininha, né? Esse tema, ele não vai lhe ajudar a desenrolar as rotinas, né? A executar as rotinas. Ele vai lhe ajudar a delegar para que as rotinas sejam cumpridas, para que as atividades diárias sejam executadas. Então, é liderança, né? Você vai aprender a liderar a equipe para que tudo caminhe de acordo como tem que ser, né? Vai lhe ajudar a fazer com que a equipe lhe dê resultados. A instituição, ela quer resultados, ela cobra resultados. E a liderança da unidade e equipe vai fazer com que você dê resultados para a instituição. Muitos acham que é impossível. Como que eu vou fazer um curso de liderança? Não tenho muita experiência, não sou um bom líder, eu sou tímido, eu não sei falar, não sei me posicionar, não sei... São tantos não seis que vocês acabam achando que não tem condição. Eu já vi enfermeiro falar, mas eu não sou muito boa para falar com a equipe, será que eu vou conseguir dar conta do recado? Será que eu vou conseguir administrar, liderar a UTI, toda a equipe? Porque quando você entra dentro de uma UTI, a equipe geralmente é boa. Geralmente técnico de UTI, olha, já vi técnico de UTI dar baile em enfermeiro, né? Principalmente enfermeiros novos, que não têm a vivência e eles tiram de letra. Só que o enfermeiro, ele precisa se posicionar para que ele para que ele conduza a equipe. Ou ele conduz a equipe ou ele é conduzido. E quando der problemas, porque vai dar mais cedo ou mais tarde, ele vai responder por problemas que ele, infelizmente, não teve poder de decisão, porque ele não liderou, né? E dentro do que nós estamos falando, né? Você vai adquirir nesse passo a passo a tão sonhada experiência, né? Nós vamos passar aqueles macetezinhos, a vivência da prática do dia a dia, né? Então, nós temos dois modelos de liderança, né? O errado e o certo, ou o certo e o errado. O que é um líder errado? É aquele líder que ele não é líder, ele é chefe, ele manda fazer. Fulano faz isso, ciclano faz aquilo, beltrano faz aquilo outro. E ele manda fazer, primeiro, ele não sabe fazer. Segundo, ele não sabe nem por que ele está mandando fazer. Ele sabe que tem que ser feito, mas ele não consegue trabalhar a ordem de prioridade. Ele não consegue verificar se aquele profissional que ele delegou, que ele está mandando, que ele está pedindo, ordenando para que seja feita aquela atividade, ele não sabe se é o melhor momento, porque ele precisa priorizar. De repente, aquele profissional, a prioridade dele é preparar o material de intubação, é fazer uma medicação, é ajudar numa higiene, enfim, ele precisa ter aquele feeling, né, que ele não tem no caso, porque eu estou falando que isso é um modelo de liderança errado, e ele vai e manda fazer. Muitas vezes nem sabe por quê e não sabe fazer. Agora o líder mesmo, ele sente a equipe, ele está junto com a equipe e ele trabalha com a equipe. E nesse momento, ele traz a equipe para ele e delega para cada um o que cada um vai fazer simultaneamente. Então ele tem a UTI nas mãos e a equipe liderada, porque ele consegue, é como se fosse uma orquestra. Eu preciso que você faça isso, você, por favor, faz isso, e o outro faz aquilo outro, e simultaneamente ele consegue atender o objetivo, porque está sincronizado, tudo em tempo, e ele sabe por que precisa ser feito, ele orienta a equipe por que deve ser feito, o momento que deve ser feito, trabalhando sempre a ordem de prioridade. Ele envolve o profissional, ele traz o profissional ao comprometimento com a instituição para atingir o objetivo esperado, que é a qualidade na assistência e o resultado satisfatório no tratamento da doença desse paciente que está dentro da unidade de terapia intensiva, né?
E dentro desse certo e errado, nós temos chefes que não são líderes e líderes que não são chefes. Nossa, chefes que são líderes e líderes que não são chefes, ou chefes que não são líderes e líderes que não são chefes. Como que a gente consegue entender isso, né? Absorver essa colocação que eu fiz agora. Chefes que não são líderes e líderes que não são chefes. Como eu tenho um chefe que não é líder? Ele é chefe porque ele é responsável pelo setor, mas ele não é líder. Ele deixa a equipe, a UTI, a Deus dará. Cada um faz o que quer, a hora que quer, ou então ele manda fazer e nem sabe por quê. O chefe, o problema é assim, ele manda fazer, não sabe por quê, virou as costas, o profissional vai fazer se quiser, quando quiser, da forma que quiser, porque ele não está sendo liderado. Foi passada uma ordem e cabe a ele executar da melhor maneira possível, não foi dado os detalhes, ele mandou. Ele mandou eu fazer isso aqui, eu vou fazer, mas eu vou fazer depois, vou fazer agora, vou fazer mais tarde, e por aí vai. Então, o chefe, ele é chefe, mas não é líder. Ele não tem a equipe com ele. E o líder que não é chefe, né? Aí é que você precisa... Os dois, se você não tomar cuidado, você fica numa saia justa. O líder que não é chefe é aquele profissional que faz parte da tua equipe, da qual você lidera, que não é chefe, mas ele é líder, porque o chefe é você. O chefe é você, enfermeiro. E você tem um profissional no meio da sua equipe, um liderado seu, que é líder. Um subordinado seu, né? Um liderado seu, que é líder. Então, é uma equipe, você tem uma equipe e ali você tem um profissional que é líder. Aí você tem que tomar muito cuidado, porque ele não é chefe. Você é o chefe, só que ele também é líder. Vocês correm o risco de bater de frente, porque muitas vezes ele pode questionar a tua liderança, ele pode te desautorizar perante a equipe, delegando e liderando para um outro lado. Então você quer seguir para a direita e esse líder aí perdido no meio da tua equipe quer seguir para a esquerda. E vocês vão ter vários conflitos porque o objetivo está prejudicado. Você está direto com a instituição e você faz a mediação. Instituição, equipe, né? E esse profissional, ele acaba conduzindo nem sempre de acordo com os interesses da instituição, mas muitas vezes de acordo com os interesses da própria equipe, de alguns detalhes, de alguns momentos, né? E isso é prejudicial porque uma equipe tem que trabalhar unida e todas no mesmo caminho, no mesmo rumo, para que atinja um único objetivo. Quando você tem líderes, focos, né? Líderes no meio da tua liderança, você tem desvio. Você delega uma coisa, aí você tem panelinhas, né? E isso é prejudicial também. Então, esses são modelos de chefes que não são líderes e líderes que não são chefes, né? E você precisa ser líder em meio a isso tudo, mas você precisa saber também quais são... você precisa saber que isso acontece. É aí que entra o que eu estou lhe passando, aquela experiência, aquela vivência de quem já apanhou, aprendeu, e agora eu tô te passando já a teoria melhorada, a prática melhorada, né? Sem erros, porque eu já errei para aprender e eu já passo para você um pouquinho melhorado. Você pode aprender com os meus erros, você pode aprender com a minha experiência, sem precisar ir lá, errar, quebrar a cara, para depois aprender. Por isso que eu digo que nós vamos acelerar o seu processo, né, de crescimento profissional e desenvolvimento. Então, para que você lidere essa equipe, você precisa primeiro passo, conhecer a sua equipe. Como você vai liderar
se você não conhece quem você lidera. Então você tem que conhecer a sua equipe, mas é um conhecimento profissional. Você não vai conhecer a família dela, os problemas pessoais dela, não misture. Seja profissional, tá? Então você vai conhecer a sua equipe e você vai conhecer o perfil de cada liderado seu. Você vai conhecer que tem aquele que é mais nervoso, aquele que é mais ansioso, aquele que é mais resistente a mudanças, aquele que é mais arrojado. Enfermeira, eu tô aqui, pode contar comigo, sou pau pra toda obra. Aí tem aquele que é mais retraído. Não, eu só vou fazer a minha parte e eu tô aqui para fazer, ele é limitado, né? Aí tem, então você precisa conhecer o perfil dos seus liderados, né? Você precisa conhecer também os modelos de liderança. Então você precisa conhecer o perfil, a sua equipe, o perfil dos seus liderados, o perfil da equipe. Você precisa conhecer os modelos de liderança que nós vamos pincelar, vamos passar agora na sequência. E você precisa conhecer, você precisa se aprimorar, você precisa aprimorar os conhecimentos, né, referente à liderança continuamente. É um aprendizado contínuo. A área da saúde, você precisa estudar o resto da sua vida, enquanto quiser estar em atividade, né? E depois que você, vou me aposentar, agora não quero mais, quero descansar, aí tudo bem. Mas enquanto você estiver na ativa, principalmente você que está começando, que está crescendo, ou você que está em meio à sua carreira, você tem que estudar. Você tem que estudar sempre, porque a saúde, a medicina, a enfermagem, ela atualiza a cada minuto. E se você não estuda, você fica para trás, como eu já disse, né? Então, a arte de liderar faz toda uma diferença no resultado final. E as empresas, elas têm procurado muito esse perfil, né? O enfermeiro líder, o profissional líder. Então as empresas têm procurado muito, tá escasso no mercado, né? Às vezes o profissional não quer se comprometer, ele não quer se indispor com a equipe, porque muitas vezes para você conquistar o seu espaço e liderar a equipe, você precisa se indispor, você precisa fazer marcação de território, você precisa mostrar para a equipe por que você tá lá, para que você tá lá. Eles precisam sentir que você está lá para liderar, para assumir a equipe, estar junto com eles e levar junto com eles, né? A liderança vai impactar no resultado final, né? Como eu disse já. A instituição busca líderes, né, que tem essa capacidade de motivar, de gerir pessoas, de acompanhar as pessoas a se desenvolverem, né? Precisa de líderes que motivam profissionais que façam a pessoa querer se desenvolver enquanto profissional, e isso vai dar um resultado satisfatório para a instituição, para o colaborador, né? E é fundamental que o líder passe por essas etapas, né? Que ele conheça a equipe, que ele faça um aprimoramento da sua gestão de liderança, né? E que ele motive a sua equipe ao crescimento profissional e desenvolva os colaboradores da instituição. É isso o perfil que as empresas, que as instituições procuram nos profissionais hoje, tá? E dentro de modelos de liderança, nós temos três modelos, são 6, eu vou falar os 3 primeiros que são os mais... são padrões, né? Vamos assim dizer. São mais conservadores, né? Então, você tem a liderança, o líder autocrata, que é aquele líder centralizador, pouco comunicativo, é aquele líder que fala muito pouco, que não dá feedback, é aquele líder que centraliza nele e ele decide tudo, ele não pede a opinião da equipe, ele não faz feedback, ele centraliza tudo nele, e é ele que decide, e ponto. Então, é uma liderança autocrata, né? Um líder autocrata. Aí nós temos o líder democrata.
esse líder é o oposto do líder autocrata. Ele é democrático, ele reúne a equipe, ele faz feedback, ele pergunta para a equipe o que a equipe está achando, ele pede sugestões, ele pergunta o que a equipe acha, o que seria melhor, o que não seria. E esse modelo de liderança é bom, né? É um líder que estimula para o trabalho, a equipe a trabalhar, desenvolver melhor. Ele é orientador, ele é descentralizador, é comunicativo, faz um feedback legal. Então, esse é o líder democrático, né? E aí nós temos o líder liberal. O líder liberal é aquele que libera geral, né? Então, ele tá lá e a equipe tá lá também. Então a equipe vai desenvolvendo as tarefas, ele libera geral para a equipe, olha, é com vocês, e a equipe vai conduzindo, né? Nem sempre também ele é comunicativo, ele delega as tarefas, mas ele não traça planos, ele quer o resultado final. O caminho que a equipe vai trilhar para alcançar o objetivo final, ele não está tão focado nisso, ele quer o resultado, por isso ele é liberal, e isso é ruim porque atrapalha os processos, né? Os processos acabam sendo prejudicados, e uma vez que o processo é prejudicado, você sai do processo, você sai da qualidade, você entra na linha de produção. Entrou na linha de produção, o prejuízo é geral para a equipe, para a instituição e para o paciente principalmente. Então, nós temos esses 3 modelos de liderança, que é o líder autocrata, o líder democrático e o líder liberal. Esses são os modelos de liderança já um pouquinho mais padrão, mais conservador. E agora, no momento, né, na onda do momento, vamos assim dizer, nós temos mais 3 modelos de liderança que são dentro da nossa... são mais atuais, né? São modelos novos de liderança, que é o líder coaching. Quem nunca ouviu falar, ela é coaching, coaching. O líder coaching é aquele líder voltado a treinamento, a motivação, desenvolvimento de pessoas. Então, esse é um modelo de liderança. Tem líder que é focado no desenvolvimento de pessoas, né? Na motivação. E nós temos o líder técnico. Esse líder, ele é tecnicamente técnico. Então, geralmente ele é muito admirado pela equipe, ele tecnicamente é muito bom, ele tem muitas habilidades técnicas, ele desenvolve muito bem toda a parte técnica, né? E nós temos o líder situacional. O líder situacional é um modelo de liderança onde o líder é capaz de se adaptar a diversas situações, né? A diversas situações que ocorrem no decorrer do plantão, da sua gestão. Então, nós temos o líder coaching, o líder técnico e o líder situacional. E é aí que nós vamos ficar. Qual é o melhor modelo de liderança para que você venha fazer uma liderança efetiva dentro da unidade de terapia intensiva? O líder situacional. A liderança situacional, né? Você tem que aprender a desenvolver a liderança situacional. São vários pontos, né? Que vai fazer com que você chegue a esse perfil. Mas você já sabe, agora já estou lhe dizendo, você precisa, para que você venha fazer uma boa liderança na unidade de terapia intensiva com a sua equipe, o melhor modelo de liderança é a liderança situacional, onde você vai se adaptar, você vai ter a condição, né, de se adaptar a todas as situações que ocorrerem dentro da unidade de terapia intensiva. São diversas situações, com a equipe, com o paciente, com a equipe multidisciplinar, com os setores de apoio. Você tem que ter condição de se adaptar, né? E liderar em diversos momentos, diversas situações. Para cada situação é um momento, é um modelo de liderança que você vai ter que desenvolver, né? E para que você, quando se fala dentro da liderança situacional, primeiro passo
diagnostica a equipe, faz um diagnóstico situacional da equipe. Você precisa saber conhecer a sua equipe. Eu falei lá no início, né? Você precisa conhecer a sua equipe. Como que você conhece a sua equipe? Observando, conversando, analisando, né? Você acompanha. São vários detalhezinhos que vão contribuir para que você conheça o perfil da sua equipe, para que você possa fazer um diagnóstico situacional da sua equipe, para que você administre conforme cada situação que venha ocorrer. Você analisa os elementos, você distribui tarefas, você tem que ter capacidade de adaptação, você tem que se adaptar a diversas situações, né? Você precisa conhecer também as ferramentas de gestão, para que você possa fazer uma boa liderança e ter uma comunicação diversificada, né? Para cada um, às vezes, como eu falei no início, você tem um profissional que é mais tímido, mais retraído, você vai falar com ele de uma forma, você vai usar uma linguagem, e você tem um outro profissional que é mais arrojado. Eu tô aqui, eu sou pau pra toda obra. E aí com ele você pode usar uma outra linguagem. Mas para cada um, você tem que usar um tipo de linguagem onde você vai conseguir trazer esse profissional para você e fazer com que ele, junto com você, venha atingir o objetivo que é a assistência de qualidade, a melhora do paciente, o resultado, né, a entrega do serviço. Dentro da liderança situacional, nós temos 4 tópicos, né, que o líder situacional, dentro da liderança situacional, que ele começa a desenvolver. Então, ele assume o setor, o passo a passo. Então, ele pega uma equipe, então ele tem que dirigir essa equipe, né? O início, o primeiro momento é a direção. Ele vai dirigir essa equipe. Ele já fez o diagnóstico, ele já conheceu a equipe, ele já analisou. Então agora ele vai dirigir essa equipe. E dirigir essa equipe, ele vai acompanhar, ele vai dizer o que ele quer que seja feito, ele vai passar como ele quer que seja feito, ele vai passar as políticas de melhorias para a qualidade, ele vai passar e vai reportar o que a CCIH lhe passou ou lhe passa, o que é educação continuada, o que é equipe médica, o que é equipe multidisciplinar. Ele vai passar para a equipe e ele vai dirigir a equipe, ele vai conduzir a equipe, ele traz a equipe para ele e junto com a equipe ele vai dirigir a equipe, ele vai conduzindo a equipe. E aí a equipe vai se familiarizando, vai se adaptando, né? Essa adaptação tem que ser recíproca. E depois desse passo, ele passa a orientar a equipe, né? Ele tá dirigindo, depois ele se afasta um pouquinho e ele fica só, afasta um pouquinho e vai orientando. Olha, aqui você dá sequência dessa forma, continua dessa outra, e ele vai orientando e deixando a equipe caminhando e orientando. Na sequência, ele já dirigiu a equipe, já mostrou como ele quer, já fez, já executou, já mostrou para a equipe como ele quer que seja feito, né? Então a direção, ele já fez a orientação, né? Depois de dirigir, de mostrar como é que faz, como ele quer que seja feito, ele passou a orientar, observar, ver a equipe fazer, né? E orientar, e agora ele tá no apoio. Então ele já tá, ele tá só no apoio, apoiando a equipe a desenvolver o que ele passou, mas ele tá junto com a equipe, né? E por fim, ele vai delegar. Aí ele vai delegar e a equipe vai tocar o serviço da forma como ele orientou, como ele dirigiu, como ele apoiou, e a equipe vai caminhar sozinha e ele vai ficar olhando. Então, o que eu vou concluir, né, pegando tudo isso, nós podemos dizer assim: o líder, ele pega a equipe, ele traz a equipe para ele, né? Ele caminha junto com a equipe para que a equipe siga o que for passado, o que está proposto, e depois ele dá o suporte e ele deixa a equipe caminhar. E se ele não estiver presente no momento, ele tem a segurança de que a equipe vai desenvolver o que foi passado, o que foi proposto, porque a equipe está com ele. Ele conquistou a equipe, ele trouxe a equipe para ele,
a equipe comprou a ideia dele, a equipe somou com ele. E aí ele deixa a equipe caminhar e desenvolver o serviço, toda a assistência, porque a equipe já está entrosada, ele lidera a equipe. Então, o fato dele estar presente no momento ou não vai fazer diferença. A equipe vai continuar seguindo conforme o que ele passou, o que ele orientou, porque ele conquistou a equipe é dele. Ele lidera a equipe está lá e soma com ele. Então, isso é uma liderança situacional. Isso faz parte da liderança situacional, né? Então, são detalhes extremamente importantes para que esse profissional enfermeiro venha desenvolver as suas habilidades como líder dentro da unidade de terapia intensiva. E a liderança situacional é o melhor modelo de liderança. Não desmerecendo os outros, essa é minha opinião como profissional, como enfermeira intensivista, com experiência de 25 anos de terapia intensiva. Eu posso dizer para vocês que o meu melhor modelo de gestão de liderança foi a liderança situacional, onde você tem que se adaptar ao setor, ao meio, à equipe e ter condição, capacidade de resolver cada situação de acordo com o que a situação pede, né? De acordo com a necessidade do momento, né? Não dá para você padronizar e fazer na linha de produção. Cada situação pede um momento, pede um perfil e você vai se destacar trabalhando, né, liderando nesse modelo de liderança situacional. Então, é isso que eu queria passar para vocês. A liderança situacional é uma aula muito extensa, muito grande. Nós temos condição de dar testes, de aplicar testes. Você vai se conhecer, você vai saber se você é controlador, porque dentro da liderança situacional tem o líder controlador também, tem o líder mais liberal, tem o líder mais tímido. Então tem os modelos de liderança. E qual é a melhor, né? É você pegar um pouquinho de cada um e aí você aplica em cada situação. Se você conhece um pouquinho de cada modelo, você tem condição de, em cada situação, estar apto a liderar e desenvolver e resolver o problema, né? E vamos encerrando por aqui. Se você gostou, compartilhe, curta e mais pra frente tem mais. Foi muito bom estar com vocês. Até breve.